Fala, jogador! Beleza? Você já viu um meme se tornar realidade de uma forma que ninguém, nem mesmo os criadores do meme, poderiam imaginar? E se eu te dissesse que uma simples brincadeira de internet não só previu um dos maiores confrontos do futebol mundial, mas também adicionou uma camada de humor e ironia ao evento de tamanha magnitude? Prepare-se, porque a história do que aconteceu entre Flamengo e Bayern de Munique no Mundial de Clubes 2025 é daquelas que entram para a história, não apenas pelo placar, mas pelo contexto que a envolveu. O Bayern de Munique decidiu brincar mais uma vez com o Flamengo nas redes sociais. E eles publicaram a montagem com o goleiro Manuel Neuer e a frase: "Todo mundo vira o Neuer contra o Flamengo". Agora, vamos entender. Essa frase, para quem acompanha o futebol de perto, é um famoso meme criado pelos próprios torcedores do Flamengo, que sempre dizem que, contra o Mengão, qualquer goleiro se transforma em um herói, ou no caso, em um Neuer. O meme é uma forma bem humorada de explicar como goleiros adversários parecem fazer defesas incríveis quando enfrentam o Flamengo. Sim, eles pegaram o meme brasileiro, entenderam a piada interna e a transformaram em uma provocação genial. E, claro, essa provocação logo viralizou. O post do Bayern foi rapidamente compartilhado e gerou muitas reações, com torcedores brasileiros e alemães comentando, rindo e fazendo suas próprias piadas sobre o confronto. O jogo ainda nem tinha começado, mas já havia um campo de tensão sendo preparado nas redes sociais. E o que isso significa para o Flamengo? Como esse tipo de brincadeira pode afetar o time antes de uma partida tão importante? Segue aí um print da publicação do Bayern na rede X e alguns comentários que repercutiram na postagem. Lendo aqui para vocês, um comenta: "Vamos enfrentar o europeu que mais respeita os times brasileiros." Emoji de coração. Outro: "Eu amo o administrador do Bayern." Já outro: "Que Neuer vire muralha contra o Flamengo." Logo abaixo: "Eles estão gostando do entretenimento brasileiro." Esses foram alguns dos comentários. E como vimos, teve comentários de todos os tipos. Uns torcendo contra o Flamengo, outros curtindo o tom de brincadeira e transformando em entretenimento. Outros deixando claro que amam a DM da página devido à postagem frequente de tons irônicos. Essa postagem ainda está ativa. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, porque a cada hora aparecem centenas de comentários, um mais engraçado do que o outro. Os dias passaram e o jogo aconteceu. E sabemos como que o jogo se desenrolou. Não precisamos entrar em todos os detalhes, mas a realidade foi clara. O Bayern de Munique venceu o Flamengo por 4-2 e se garantiu nas quartas de finais do Mundial. Foi uma derrota dura para o Flamengo. Claro, no futebol de alto nível, qualquer erro pode ser fatal. O Bayern, com sua imensa qualidade técnica, aproveitou cada falha do Flamengo. O primeiro gol, um gol contra do Pulgar, já colocou o time carioca em desvantagem. A partir daí, o Bayern se impôs e fez mais 2 gols com Harry Kane, um de seus principais jogadores, e outro com Goretzka. O Flamengo, mesmo com alguns lampejos de boa atuação, não conseguiu resistir à pressão. Agora, pensemos sobre as provocações. O Bayern, antes do jogo, já havia dado seu recado nas redes sociais. Eles provocaram, brincaram e aumentaram a pressão sobre o Flamengo. A pergunta é: será que esse tipo de provocação realmente afeta a postura de um time com a força do Flamengo? O time brasileiro entrou em campo com a sombra de uma piada global e a torcida inteira em cima deles. Será que isso interferiu no desempenho da equipe? Ou será que o Bayern, com toda a sua qualidade, apenas mostrou sua força no jogo? Agora, deixando as provocações e as brincadeiras de lado, após o apito final, muitos jornalistas analisaram a partida. Eu vou colocar na tela para vocês as postagens feitas por alguns desses jornalistas. Agora, Benjamin Bach, da Arena SBT, disse assim: "Flamengo eliminado. Alguns falarão que foi lindo, que quase deu, blá blá blá. Mas não caiam nessa. O Flamengo no Brasil é um timaço, mas não dá para encarar o primeiro escalão do futebol europeu. Esqueçam isso." Agora, Bruno Formiga, comentarista da TNT, disse assim: "Flamengo erra muito. Muito desses erros são forçados por uma marcação alta do Bayern que não dá descanso. Jogadores do rubro-negro não têm respiro e alguns insistem em escolhas erradas." Wallace Borges disse assim: "A diferença de nível do primeiro patamar europeu para a gente foi mostrada hoje. E não foi mesmo um atropelo histórico do Bayern, mas ficou claro como os top times europeus te punem todas as vezes que você erra. E o Flamengo errou muito. Foi induzido a esses erros? Talvez, mas não só. Entrou em campo claramente ansioso e quando viu, estava 2-0.
E aí o Bayern só passou a forçar quando foi necessário, enquanto o Flamengo subiu uma montanha. O jogo seria muito difícil, mas o Flamengo errou defensivamente demais. Rafael Oliveira disse assim: atribuir os gols sofridos pelo Flamengo apenas a erros seriam simplificar um dos principais desafios do duelo, manter a precisão diante da exigência física e técnica que é enfrentar um Bayern. São erros de quem tenta enfrentar um time que força erros como poucos, que costuma esmagar seus adversários a partir do ritmo que impõe. O Flamengo fez um bom jogo, dentro do que se propôs, competiu e obrigou o Bayern a não desligar após construir a vantagem. Quando reduziu o ritmo para administrar, foi incomodado, mas bateu no teto, o da diferença entre os times. E agora, Arthur Quezada, também da TNT, fala: o Flamengo foi valente, mas errou demais num jogo que não poderia vacilar. Kane destruiu. 2 gols, jogando com e sem bola, é 9 e 10. Ainda volta para marcar e ajuda em vários setores. Um dos melhores centroavantes do século. Bayern está em outro patamar. Então, como podemos ver, a maioria destacou a diferença técnica entre as equipes. O Bayern, um time mais entrosado, com uma experiência imensa em competições internacionais, estava simplesmente a outro nível. Além disso, os erros do Flamengo foram cruciais. Cada falha, como o gol contra e as falhas defensivas nos outros gols, se tornaram determinantes. Mas, ao mesmo tempo, é importante lembrar que essas coisas acontecem. O futebol é feito de momentos, e é nos erros que muitas vezes se encontram as lições mais valiosas. O que aprendemos com tudo isso? O futebol é imprevisível. O Bayern de Munique, com sua qualidade técnica, mereceu a vitória. Mas o Flamengo não é definido por um único jogo. O time carioca tem uma história recheada de conquistas e vitórias. A provocação do Bayern foi uma brincadeira, uma provocação para esquentar ainda mais o clima. E você, o que acha? A provocação do Bayern foi válida? Ou a diferença técnica foi o fator decisivo? Muito obrigado por assistir mais um vídeo, deixe seu comentário abaixo, compartilhe com seus amigos e se inscreva para mais vídeos sobre o futebol, essa paixão que tanto nos agrada. O jogo nunca acaba, o show sempre continua. Um abraço!